vamos falar de um cara que pode ajudar muito o meio de campo do Flamengo. Olha, eu estou empolgado aqui para essa novidade que está para surgir. Pode ser mais para frente, né? Mais perto do término da janela. O Vidal está dando adeus à Inter de Milão. Certamente ele e o seu staff estão ali aguardando uma possível chegada aí de um outro clube interessado, um grande mercado europeu, um grande clube. Nesse momento, a imprensa europeia dá como muito provável, quase certa, a chegada do Vidal ao Flamengo, né? E a gente fica aqui, ó, esfregando as mãos, né? Porque é um jogador diferenciado, muito bom, muito qualificado, que eleva o nível de qualquer meio de campo. Túlio, o Vidal no Flamengo vai ser um negócio de maluco, não só pelo marketing, pela questão da raça, pela identificação, pelo fato dele sempre demonstrar muita vontade de vir para o Flamengo, mas pela qualidade desse jogador, que tem uma presença ofensiva que é muito importante. O Vidal é um jogador que chuta muito bem, um exímio finalizador, além de ser um jogador pegador, com qualidade no passe. Ele também é um cara que chega muito bem na área, tem uma presença ofensiva fera. Eu estou empolgado para essa contratação, Túlio. Para mim, chega para ser o reforço da temporada 22, né? Minha única objeção que eu faria com relação a essa contratação do Vidal é a questão da idade, mas acho que em termos de qualidade e também, né, o Vidal ele sempre jogou em time de muita cobrança, né? Barcelona, Inter, né? Sempre foram equipes, o Bayern de Munique, equipes que cobrança é por título, é time grande, time de massa. Então, para ele, já não teria essa dificuldade no Flamengo, essa cobrança constante de vencer, de ganhar, né? Ele está com muita vontade de vir, né? Até brinco, né? Sempre quando o assunto estava morrendo, lá ia o Vidal colocar uma foto na rede social, colocar né, a esposa com a camisa, olha o Mauro Chaves aí dando superchat, um abração para ele, falou: caramba, estamos falando de rendimento físico e vamos trazer um vovô. E tem isso, então, justamente entra dentro dessa questão da idade, é a questão física do Vidal. A idade a gente sabe, né, a gente vê o próprio Cristiano Ronaldo, que já tem aí seus 35 anos, se eu não me engano, 34, que ele cuida muito do corpo e não deixa a desejar na parte física. É um grande atleta. Eu não acompanho, né, assim, muito de perto o Vidal para dizer como ele está nesse sentido. Acredito eu, me parece de que ele se cuida fisicamente. É uma coisa que a gente só vai poder ver também ele jogando, até porque, né, futebol brasileiro, um calendário diferente, são mais jogos, é uma coisa distinta do que ele encontrou na Europa. Então, mas é um jogador de muita pegada, como o Rafa falou, daria uma qualidade muito grande e uma opção também. Porque você imagina que ó, o Paulo Tarso, a gente vai falar também do Cebolinha, né? Cebolinha e Vidal, a gente tá falando agora, um abração aí. O Paulo Tarso, gostei. Sobrenome Tarso, né? Mas seria assim, ó, Túlio de Tarso. Pô, pura elegância, né? Mas só para fechar a questão do Vidal, eu já falei que, assim, o Andrés, contando com o que também vem sendo noticiado, vai voltar para o Manchester United, né? Muito obrigado e paz. E o Vidal seria um cara ali para justamente ter, né? Esse cara que ocupa os espaços vazios, que é pegador, que também joga sem a bola, que é um pitbull também, né? Assim como o João Gomes. Então, assim, eu vejo como extremamente positivo e tomara que venha logo, né, Rafa? O Flamengo, lógico, vai esperar aí se encerrar o contrato dele com a Inter, aquela coisa toda. Mas a imprensa italiana cravou, cara. Falou, ó, fechado com o Flamengo. Pois é, cara, fico entusiasmado pela qualidade do jogador. O Vidal, ele atua ali como um segundo homem de meio campo. Enfim, um jogador espetacular. Joga mais à direita, mas também flutua pelo restante do campo. Tem essa presença ofensiva notável. Eu acho que o Vidal é um jogador que chega para somar demais ao elenco do Flamengo. Também vai, em pouco tempo, assumir um papel de liderança pelo perfil desse jogador. É algo meio que natural dele, inerente ao Vidal, essa questão da liderança. Multicampeão pela seleção chilena, pelos clubes que passou. Esse cara tem o DNA da vitória. Esse cara tem ali cheirinho de título, perfume de título, de taça. Paulo Tarso, Little Penido, narra o gol do Cebola, passe do Vidal. Olha o Vidal, rolou Cebolinha, apontou, atirou, é brabo! É, moleque, quero ver esse gol aí do Mengão. Cebolinha no Flamengo. Gente, vamos falar de Cebolinha? Já que o Vidal
é mais um vovô, como a galera falou, né? O Cebolinha chega para rejuvenescer um pouquinho. O Cebolinha é garoto, o Cebolinha. Agora, o Cebolinha é caro, né? O Cebolinha é um jogador que o Benfica, né, tá disposto a negociar, mas o Benfica fala em 20 milhões de euros. 20 milhões de euros eu acho, né, um absurdo. O Flamengo esticaria ali a 10, talvez 15 milhões de euros. Já é uma quantia, já é uma fábula, né? É um dinheiro muito grande para um jogador que o Jesus pediu lá no Benfica e que não conseguiu se firmar na equipe portuguesa. Túlio, Cebolinha no Mengão, vai dar um caldo? Vai temperar bem Ontem esse até, time? até o meu vídeo de opinião ontem foi falando do Cebolinha, né? Mas eu fiz ali um paralelo falando, entre pagar 10 milhões no nosso querido Andrés, eu prefiro pagar 15 no Cebolinha. É muita grana, é muito dinheiro. Eu acho que para você. Ele é um jogador que está em baixa, né? Tá em baixa lá no Benfica. Ah, Túlio, mas o Gabigol também estava. Mas o Gabigol, antes de vir para o Flamengo, ele teve um grande 2018 pelo Santos. Será que se o Flamengo fosse lá no início de 2018, fosse contratar o Gabigol, a torcida ia querer? Não sei. Porque assim, é uma aposta muito grande com muito dinheiro, muito dinheiro. Na minha visão, até pelo fato de a gente ter perdido o Michael, que é um jogador que né, era um cara que partia para dentro no mano a mano, jogando muito em velocidade, né? Fazer ele. E isso pelos dois lados de campo, né? Uma coisa que o Marinho já não consegue fazer. Ah, pela esquerda o Marinho não consegue. Tá, aí o Paulo Souza escala ele pela direita, ele também não consegue produzir. E aí entra até aquela questão, né? Porque o Marinho fica sumido, né? É sempre assim: o Marinho fica 2, 3 jogos fora, aí do nada o Paulo Souza ressuscita o Marinho. E foi um jogador que te coloca naquela prateleira de oportunidade de mercado. O Flamengo pagou 7 milhões e não conseguiu entregar. Não conseguiu entregar. Todos os outros jogadores que atuam ali pelo lado de campo, Lázaro, Vitinho, Bruno Henrique, o Marinho está atrás de todos eles. Everton Ribeiro, apesar de né, o Everton Ribeiro joga pelo lado direito, mas corta muito por dentro, mas também joga pelo lado de campo. E o Marinho fica atrás de todos eles. Eu acho que o Cebolinha tem como o Cebolinha ter um rendimento abaixo do Marinho? Não sei. Mas esse valor de 77 milhões é um valor que você vai pagar por um protagonista. Né? E aí, traçando um paralelo com o próprio Vitinho que eu estava falando aqui, o Flamengo pagou na época 45 milhões. Você não paga 45 milhões ou 77 milhões para um coadjuvante. Você paga para um protagonista. E vai lembrar, o Flamengo pagou 90 e tantos milhões no Pedro, o Gabigol também passou de 100 milhões. Então, assim, quando você traça esse paralelo aqui, agora colocando essa comparação, é muito complicado. Se vier, eu acho que é um cara que acrescenta, tem tudo para dar certo, jogaria, né? Preencheria uma lacuna que falta no Flamengo, desse cara que vai resolver, que vai jogar no mano a mano, que você pode explorar a velocidade, pode ser uma válvula de escape num determinado momento de jogo. Seria um jogador ideal, talvez, no Fla-Flu, já que o Paulo Souza falou que queria explorar os contra-ataques. Agora, a cobrança vai ser grande, Rafa, vai ser nível Vitinho. Se vier para ser coadjuvante, o Flamengo terá problemas e dificilmente teria como reaver esses 77 milhões, assim como não vai reaver os 45 do Vitinho. Porém, Vitinho é bicampeão brasileiro, tetracampeão, tricampeão carioca, né? Campeão da Libertadores, bicampeão da Supercopa. Então, o Vitinho, teoricamente, já se pagou. O Cebolinha fica aqui a grande dúvida, né? Mas não tenho. Eu tenho absoluta convicção de que melhor do que o Marinho ele seria.